Olá, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. A Série A está de volta, rapaz, que primeira rodada legal, que primeira rodada cheia de coisas interessantes que a gente vai falar aqui agora, a gente vai passando jogo a jogo. É lógico que alguns terão mais destaque do que outros, vai se debruçar e falar bastante, a gente vai passar de passagem, porque assim é a vida, né, gente? Assim é a vida, eu tava vendo agora X-Men 97, já diria o Apocalipse, só os fortes sobrevivem, né? Então os fortes merecem mais destaque, não tão fortes assim, serão citados, serão respeitados aqui, mas temos que dar a devida importância a quem merece. Inclusive, eu falei lá nos hot takes que a gente fez da Cautiopédia, dada para eu ficar grandão, hein? Pra eu ficar grandão, porque eu falei que a Roma seria a anti-Inter. A depender dessa rodada de abertura, a depender dessa primeira rodada, será a tônica. Será que será concretizado? Não sabemos, né? Temos aí mais 37 rodadas. A Roma só precisa fazer isso, vou dizer mais 37 vezes, mas precisa fazer pelo menos umas 33 ou 34 vezes, né? Porque a margem da Inter então é de perder muitos pontos. É claro que não estou sozinho nessa, vamos falar muito dessa primeira rodada aí. Eu, Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. Caio Bittencourt, você está nos presenteando aqui com a nossa presença, assim como sempre, mas é possível que nós também possamos presentear nossos queridos ouvintes, telespectadores, seguidores e o que mais, a nomenclatura que você preferir. É verdade que você será o São Nicolau, Caio Bittencourt? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, é verdade, aqui na Cautiopédia, além de informações, de conteúdo de qualidade que a gente garante, a gente também volta e meia sorteia prêmios, como, né, em que tínhamos um grupo de membros e tudo mais, e volta e meia temos coisas a sortear. Temos também a Cautiopédia Store, né, não, Nelson? Temos a Cautiopédia Store, mas ao mesmo tempo também podemos sortear coisas. Aqui em breve sortearemos este livro que o jornal La Repubblica trouxe aqui com crônicas sobre o quarto scudetto do Napoli na temporada 24-25, os fabulosos 4. Várias crônicas aqui da conquista, vários temas interessantes. Em breve irá para sorteio. Para saber, só primeiro, se inscreve no canal aí, dá seu like. Você que tá aí, já se inscreve no canal. Segue a gente, que é @Cautiopédia, em absolutamente quase todas as redes sociais, seja nas da Meta, Facebook, Instagram, TikTok, X ou Twitter para os íntimos, ou qualquer outra rede social que inventarem, menos no Blue Sky, que é @cautiopedia.com.br. De resto, tá aí. No Threads também, mesma coisa. A gente vai dar mais detalhes lá em tempos de Avengers Doomsday. Esse quarteto fantástico, esse fabuloso 4 aí é muito mais maneiro do que o filme que saiu. Nelson Oliveira, rapaz, temos uma dupla funcionando muito bem, Romo, mas aí eu vou te botar na fogueira agora, no auge, o Zezé de Camargo e Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Poxa, eu não sou do sertanejo, aí eu não vou saber responder. E melhor ficar com o voto dos universitários aí. Você vai ficar então com Marlin de bala, né? Vamos ficar com o Marlin de bala, né? Já tem uma dupla de... Quem tá vendo a gente tá vendo, né? Que estamos dois trajados aqui com camisa da Roma. Então, tem uma dupla aqui também. Só Caio que é sempre do contra, né? Não, mas não é do contra. Deus me livre, rapaz. Deus me livre disso aí. Não é do contra. É sonoridade, fala aí, Caio. Vamos começar então falando dessa dupla. Meu negócio é com uma camisa celeste, azul do Napoli. Então... Quem não está assistindo a gente, está só escutando a gente, eu e Nelson estamos com a camisa da Roma, tá? Não foi premeditado, não foi uma homenagem a Marlin de bala. E eu com uma camisa do Peru de 78. Isso, e Caio Bittencourt com a camisa do Peru. Vamos começar falando então dessa dupla, já que tá quentíssimo, já que eu gostei muito da reação de quem não acompanha muito a Série A, mas como teve esse jogo isolado, digamos assim, né, na segunda-feira, foi, de certa forma, para todo mundo ver duas equipes que a gente vai estar falando bastante nessa temporada. Acredito eu, ainda acredito que a Fiorentina vai ser alvo de muitas discussões aqui. Hoje, infelizmente, do ponto de vista negativo, mas solta a arte da rodada aí, Nelson, que a gente vai começar falando desse jogo, como eu falei, e fechou a rodada, mas tivemos uma rodada cheia, inteira. Uma rodada que começou com um postulante ao título fazendo 4 gols, terminou com outro postulante ao título fazendo 4 gols também. A Inter, que abriu o campeonato com 4-1 para cima do Monza, mas e como ficaram no 1-1. Napoli venceu o Genoa em Gênova por 2-0. O Cagliari também venceu fora, venceu o Parma por 1-0, assim como a Juventus, que venceu o Frosinone por 1-0. Lecce, mais um visitante que se deu bem essa rodada, venceu o Venezia por 2-0. A Atalanta conseguiu, não jogou
Blá, essas coisas não. A gente até vai falar sobre o jogo, mas venceu o Sassuolo por 2-1. O Milan e a Lazio, mais outros dois visitantes que se deram bem, o Milan batendo o Torino e a Lazio batendo o Bolonha. E, como eu disse, a Roma encerrando a primeira rodada por 4-0. Mas, Nelson, retomando meu raciocínio aqui de que foi bom esse jogo ter sido mais ou menos isolado, né? Que fechou a rodada numa segunda-feira, porque nem todo mundo acompanha, nem todo mundo tem obrigação de acompanhar, lógico, né? A gente que é maluco de ficar vendo notícia todo dia e tal. Mas assim, a Roma termina a temporada boa e tal, e faz um mercado bacana. Quem escuta a gente já sabia das peças que a Roma trouxe. A rapaz, assim, dentro de campo, acho que até superou as expectativas, não exatamente novos jogadores, mas a gente falava que os reforços da Roma eram para encorpar o elenco, estava assim encorpado. Eu queria que você falasse sobre essa primeira rodada da Roma, principalmente do ponto de vista de quem chegou. Agora, por exemplo, a gente teve a estreia do Fora, a gente teve, por exemplo, alguns minutos interessantes do Kuriakis na zaga. Então, assim, fale sobre o jogo, mas com um foco também em quem está chegando agora e que pode ajudar a Roma a se consolidar ali na parte de cima, né? Um pouco mais de cima, né? Porque já terminou na parte de cima da temporada passada. A gente viu já na temporada passada, né? O Dybala e o Malen já dialogando muito bem, né? Então, esse apelido, né, da dupla Dybalen já tava rolando já, né? Na segunda metade da temporada. A grande questão dessa dupla é o condicionamento físico do Dybala. O quanto é que ele vai permitir que essa dupla entre em campo com frequência. Provavelmente não tantas, conhecendo o histórico do Dybala. Mas a Roma tem uma vantagem agora. A Roma se reforçou, inclusive, nesse setor. Então a gente já viu uma estreia boa do Rodrigo Mora. Poderia ter feito um golaço, né? O De Gea fez uma grande defesa, evitando esse gol, ainda no primeiro tempo. Ainda é um jogador jovem, né? Vai oscilar, provavelmente, mas também vai agregar. Não deve ser ali um titular absoluto, acredito eu que vá ter um revezamento, né, entre ele e o Soulé, caso o Soulé realmente permaneça, né? Já se falou de alguns clubes da Premier League interessados, também o Milan também na própria Série A, mas não creio que a Roma tenha a necessidade de se desfazer dele, então vai poder ter esse revezamento, né? Então a gente também teve a estreia do Castro já entrando no segundo tempo, também acho que até entrou bem, teve uma chance, né? Acabou não fazendo gol. O Lerax tem uma questão também de ver como ele vai se encaixar na defesa, né? Acho que provavelmente ele também deve ter um revezamento ali, provavelmente com o Hermoso, mas o Hermoso também partindo em vantagem, né? Sim, a Roma de fato incorporou esse elenco. A gente não viu o Molina jogar ainda, né? O Gasperini não quis colocar e deu até uma oportunidade ao garoto da base, né? O Lully jogou como ala pela direita. Então, é importante, né? Que para competir nessa temporada em que vai estar em 3 frentes, sendo uma delas bem mais exigente do que foi na última temporada, né? Quando jogou a Liga Europa. Agora a Roma vai estar na Champions League. Então é importante que esse elenco não só esteja encorpado, mas como esteja encorpado com qualidade. Então, é importante achar esse tipo de solução, né? O Lully, acho que ele fez um bom jogo. A gente já viu outros jovens tendo oportunidade nessa primeira rodada, também muito porque tem muitos times que não estão fechados, então temporada após Copa do Mundo, né? Então, um período de descanso menor para grande parte dos atletas. Então, acho que a gente vai ver, pelo menos até a pausa, e principalmente na próxima rodada, que ainda é uma rodada que é com o mercado aberto, e até a quinta rodada, que vai ser quando vai ter a primeira pausa, né? Por data FIFA, acho que a gente vai ver uma quantidade de jogadores mais jovens, também no caso, já na próxima rodada, jogadores que ainda podem ser negociados, né? Eu acho que a Fiorentina também acabou entrando em campo sob essa perspectiva, né? A gente teve, por exemplo, o Ken, que tá numa tratativa com o Como, começando no banco, o Brescianini, que também foi muito especulado para sair, começando como titular. Então, ainda é um momento, jogadores estão aí no mercado, ou eles jogam para poder mostrar pro mercado, esse cara tá bem aí, viu? Pode contratar. Ou para convencer que dá para ficar, né? ou não jogam também, sendo poupados por questões de tratativas que estão em andamento, né? Então acho que existe essa influência muito grande nessas rodadas, mas espero que pelo menos em relação aos jovens, a gente tenha uma inversão de perspectivas, né? Em relação a outras temporadas em que se dosava demais o uso desses jovens jogadores, e a gente viu que funciona. Pode não funcionar sempre, porque enfim, eles são jovens ainda, vão oscilar mesmo, mas acho que os times precisam correr um pouco mais de risco, porque quando você corre riscos, você beleza, você de fato, como a expressão
mesmo disse, tá correndo o risco de tomar um gol, etc, de não conseguir marcar, mas ao mesmo tempo você tá apostando em alguém que vai poder, lá na frente, te entregar um rendimento, e só jogando mesmo para esses jovens poderem, de fato, amadurecer. A gente vai falar de outros, né, do Cissé do Milan, a Inter já viu o Expósito conseguir fazer isso, e agora ele parece que tá evoluindo, né, já colocando até a titularidade do Thuram em discussão, mas quando a gente chegar nos outros jogos, a gente fala sobre esses outros casos. Só para adiantar um número aqui, eu vou ficar devendo o número final da rodada, tá? Mas saiu um número que inclusive o nosso César Costa, nosso parceiro, já até botou no Instagram, antes dos 2 jogos de hoje, né, dos 2 jogos que fecharam a rodada, Bologna e Lazio e Roma e Fiorentina, foram 28 titulares com menos de 21 anos, né? Tem a lista de todos os nomes aqui, eu não vou passar por todo mundo, mas assim, o Monza postou muita gente, acho que muito por conta disso que o Nelson falou, de ainda ter muitas incertezas de quem fica e quem sai. Foi uma primeira rodada ali, acho que muito para testar quem pode ser emprestado, quem tem condição de ficar no plantel durante o campeonato, mas, cara, eu fiquei muito animado com o número de 28 jogadores de menos de 21 anos, entre que a gente pede muita renovação, né? Lógico, todos eles são italianos, mas como um primeiro passo de ver os clubes tentando fazer alguma coisa. Fora, mais uma vez, ressaltando que é muito dado pela incerteza de um mercado que ainda não está fechado, foi muito legal, fiquei muito feliz. Antes de perguntar sobre a Fiorentina pro Caio, a Fiorentina que também teve alguns, né? Posso até, enquanto o Caio fala da Fiorentina, ver o número exato para arredondar, pegando esses 2 jogos de hoje, mas vou passar aqui pelo Lucas Bauerman, tá falando com a gente, tá falando boa noite, tá assistindo a live com a esposa, manda um abraço pra gente. Aí eu ia perguntar qual é o nome da esposa, né? Porque eu falei assim, pô, chato, né? Mandar um abraço pra esposa é chato. Falou aqui que é Isabela, o nome dela. Ela tá falando pra gente comentar sobre o Milan, iremos chegar lá, com certeza falaremos. Então, antes, falando boa noite a todos, a primeira rodada foi agitada e tem dado sinais que vai ser um campeonato insano. Tem boas equipes e muitas trouxeram ótimos nomes para o campeonato. E ainda não tá fechado o mercado, né? Batendo mais essa secla mais uma vez, Jesus. Ainda tem pra chegar aí, a gente espera que não saia gente muito boa. Tem jogadores bons que vão sair, com certeza. Talvez não vivendo um bom momento. Só um exemplo, o Rafael Leão. Mas enfim, do Milan a gente vai falar daqui a pouco, prometo. Porque a Roma jogou contra a Fiorentina e eu preciso que o Caio fale sobre a Fiorentina, porque assim, mercadaço da Fiorentina, muito bem. Treinador novo muito promissor, muito bem. Esse resultado de hoje, ele já começa a preocupar, cara, já é um motivo pra falar assim, ih, caramba, os caras fizeram um mercado, mas vai ser a mesma coisa de sempre, vai perder jogador ainda, como o Nelson falou aí, o Ken tá disposto aí pro como. Já dá um balde de água fria, calma, primeira rodada, até porque a gente sabia que precisaria de um tempo de adaptação, mas assim, um 4-0 no lombo é complicado, né, cara? Já dá pra perder um pouquinho de fé, né? Ou não? Eu acho que, assim, é importante levar em conta como se construiu esse marcador. Efetivamente, por conta das qualidades de um time já mais pronto da Roma, porque basicamente a Roma começa a temporada como terminou, com a grande fase do Malen, com a boa fase de manter boa parte dos jogadores e uma boa inserção inicial do Mora, mas efetivamente a Fiorentina tinha muita gente para estrear. Tanto tinha muita gente para estrear que até esse esquema meio armado aí, que começou um 4-3-2-1, parecia que era uma tentativa de você inserir todo mundo aos poucos. Você começa com o Pellegrino na frente, só que o Pellegrino, coitado, estava isolado. O Mastantuono, de certa forma, a imagem dele no jogo foi a reclamação de uma falta nele na origem do primeiro gol romanista, e aí esse de se contestar. Talvez, até temporada passada, esse tipo de lance não passasse despercebido pelo VAR. Mas olhando o que aconteceu nesse lance, na polêmica do primeiro gol do Napoli diante do Genoa, vamos chegar lá. De um pênalti no marcado no Milan, vamos chegar lá também. Em meio a tudo isso, talvez seja uma questão de esperar se a arbitragem vai seguir essa tendência. E é esperar se a Fiorentina também vai seguir essa tendência, o que não parece ser o caso de time, porque a linha de defesa, ela nunca jogou junta. Se você pensar que a linha de defesa, linha de 4, com o Dodô, o Draguzin, que agora vai readquirir ritmo de jogo, porque o cara tava mais no banco que tudo. Ranieri e João Mário, que até aqui não deu resultado onde foi emprestado, já é um ponto. Fora também a própria questão do Brescianini começar como titular na vaga do Ulai. Vamos ver se isso é uma coisa de agosto ou se isso será uma tendência. Se isso for uma tendência, na minha opinião, o Fábio Grosso começa mal. E aí, o caso Moise Kean
Depende do que vai acontecer. Ao que tudo indica, nessa quarta-feira, o Como vai fundo para trazer ele, para levar ele para perto do lago. E aí vamos ver o que a Fiorentina vai fazer, como é que o time se constrói em torno do Pellegrino, porque efetivamente o jogo acabou com 52 minutos, quando o Malen faz o segundo gol. Ali acabou de vez. Se a Roma já estava dominando até ali, depois foi um show. O quarto gol, confesso que eu até fiquei um pouco chateado, nem sou torcedor do Fiorentina não, mas o quarto gol deu pra ver assim que o time da Viola tinha com os 4 pneus arriados já, né? E a Roma não tem nada a ver com isso, evidentemente, e que mais pra cima mesmo, principalmente a linha de defesa que você falou, trago sim fora de ritmo completamente, os 2 laterais muito mal hoje. Mas tem muito campeonato pela frente para Viola, tenho certeza que a gente ainda vai falar. E tem inclusive, muita gente para entrar. Exatamente. Muita gente para entrar. Se você levar em conta que é capaz aqui de ter reforço que não entrou, por exemplo, o Vieri mesmo hoje não entrou. Isso dá um exemplo de como são as coisas. Tem muita gente para entrar e pode ter muita gente para chegar. E mesmo assim, não tendo entrado, a Fiorentina estreou 5 jogadores hoje como titulares, né? E no total foram 8. A Roma começou com 2 novos, sendo que um não é a contratação, né, que é o Lully, e estreou 4, e sendo que 3 estrearam, 2 deles, né, entraram quando o jogo já estava ganho, então é uma diferença muito grande de estágio de trabalho também, né. Eu acho que talvez a torcida da Fiorentina precise ter um pouquinho de calma, porque nem todos os jogos vai ser um jogo assim contra a Roma. Inclusive, eu vou até olhar aqui qual é a próxima rodada, é contra o Frosinone. Acho que dá para fazer alguns outros testes e ter resultados diferentes aí, mas como o Nelson muito bem falou, estágios muito diferentes. Falando em estágios, quem tá num estágio muito bom há anos é a Inter de Milão. Nelson, a Inter que, como eu disse, abriu o campeonato, venceu por 4-1. Houve um certo momento ali no primeiro tempo que tinha interista falando assim, pô, rapaz, será que o Monza vai complicar e tal? Acho que o Akanji, inclusive, foi bem mal no gol do Monza, né? Foi mole. O Varela fez um pivô muito bem em cima dele. Mas, e aí, se acalmando um pouco mais, a Inter conseguiu uma vitória elástica e justa. Fale sobre essa estreia da Inter de Milão aí. Tem que se pesar que a Inter pegou, o time está subindo, que tem bons jogadores. Eu tava falando aqui que não é uma certeza que o Monza vai cair, assim, tem recurso para brigar contra o rebaixamento, mas facilita também a vida da Inter. E assim como aconteceu no jogo de hoje, que teve um momento do jogo que a Roma disparou, aconteceu algo parecido, né? Em Milão, em Inter e Monza, né, Nelson? A grande questão é que ainda a gente tá numa fase muito embrionária do campeonato, embora, e aí a gente ainda vai discutir na frente em outro episódio, outro dia, porque a gente tem uma terceira rodada que essa sim já é pegada, né? A gente vai ter Inter e Napoli, Juventus e Milan, Roma e Atalanta. Então a gente vai ter esse nível de jogo aí antes da data FIFA, e vai ser a primeira vez que isso acontece, né? Quer dizer, a primeira vez pelo menos em muito tempo, porque antigamente, até o ano passado, a gente estava tendo 2 rodadas, 3 no máximo, e aí data FIFA. Agora não, a data FIFA vai demorar mais para começar. No caso da Inter contra o Monza, o que eu acho que mais chamou atenção foi o fato de que, pelo menos, não sei se seria o caso de chamar o Expósito exatamente de coadjuvante, mas ele parte como reserva, e o outro é o Diouf. Esses dois foram os 2 nomes da vitória. O Diouf é uma grande novidade, né? Já vinha na pré-temporada jogando, né? O Kivo já queria experimentá-lo como ala, e já vinha fazendo isso na temporada passada, nos poucos minutos que o Diouf tinha. Mas uma coisa é você começar a fazer isso com a temporada andando, né? Com o jogo acontecendo dia a dia. Outra coisa é você fazer um trabalho específico na pré-temporada. Isso foi feito agora. E parece que foi bem feito, porque o Diouf foi bem na pré-temporada e estreou muito bem. Primeiro jogo oficial dele, né? De fato, tendo essa função como primeira função que ele vai exercer. E antes ele era um meio-campista que de vez em quando podia jogar aberto. Agora não. Agora ele vai ser um cara que vai ser o reserva do Spence, juntamente com o Luiz Henrique, caso o Luiz Henrique permaneça. Mas ele vai partir como uma opção primeiro para aquela região do campo. E ele participa de 3 gols, né? Então, isso aí já é um grande impacto, né? E participou jogando por fora e jogando por dentro também. Porque o do Bissek é um trabalho por dentro que ele faz. O Pósito faz o pivô e o Bissek faz o gol. Então, isso é interessante, né? O Kivo buscando jogadores mais capazes de atuar em mais de uma função, né? A gente tem o Diouf, o Spence, que também joga em mais de uma posição, joga nas 2 alas. Carlos Augusto vai ser mantido também porque tem essa característica, mas ao mesmo tempo também potencializando um jogador que é um centroavante fixo, nato, e não vai jogar em outra função, que é o Expósito. Então você tem uma grande variação fora do meio campo, né? O Zilinski jogou em 2 funções nessa partida, o Susic também entrou e mudou um pouco ali a característica do time, né? Na hora que ele entra no lugar do Çalhanoğlu, o Zilinski vai fazer a função de regista. Depois o Zilinski sai e entra o Stankovic,
Smith, outro que também dá ali uma profundidade, né? O Expósito é o hiper específico, né? O cara que ali dentro de um monte de opções, jogadores versáteis que fazem mais de uma função, ele é o cara, o 9 para fazer pivô, para fazer jogada ali com o Lautaro. Né? Dessa vez ele jogou com o Lautaro, né? Ele geralmente não joga tanto assim com o Lautaro, porque o Lautaro, quando joga com o Thuram, ele faz a função do próprio Expósito, né? Então, e o Pio também, né? Participou de 2 gols. Fez um gol de letra. Dizem que ele não tem recurso técnico, ele foi lá e fez um gol de letra. Já começa também uma discussão muito grande para ele entrar na vaga do Thuram como titular. E é uma discussão que vem também na imprensa, porque a imprensa italiana tá muito carente e querendo que um jogador atacante italiano se firme mesmo, né? Para que a seleção tenha uma referência mais confiável até do que seria o Ken. E o Expósito parece de fato ser o grande nome, né, do momento, o cara mais capacitado para fazer esse papel. Então, ele sendo reserva da Inter, seria tão bom. Então, já existe uma certa pressão, né, até para que ele tome uma posição na Inter, ou que pelo menos jogue com mais frequência, o que eu acho que vai acabar acontecendo, tá conseguindo mostrar isso em campo, né? Você vê a evolução dele claramente, né? Desde que ele estreou na temporada passada, pela Inter, né? Já que ele tinha sido vice-artilheiro da Série B, mas estreou pela Inter, aí você vai vendo ele amadurecendo, né? Todos os aspectos, fisicamente, taticamente, tecnicamente. É muito bacana a gente acompanhar essa evolução, olhos nus, né? O jogador, E a como você gente- disse, que pode ser importante para a seleção. E a gente deve ver o Expósito começando essas partidas de início de temporada como titular, porque o Thuram e o Lautaro, eles foram até o fim da Copa, né? Então, provavelmente o Kivo vai dar um refresco aí pros dois. O Thuram nem jogou, né? No sábado, por exemplo. Então, acho que a gente vai ser, nesse início de temporada, vai ser o Expósito mais um. Talvez o Expósito não jogue os 5 jogos até a data FIFA, porque aí talvez seja exigir demais no início de temporada. Deve ser ele mais um com algum tipo de revezamento aí que o Kivo vai fazer. Caio Bittencourt, quem também estreou com a vitória no sábado, no mesmo dia que a Inter venceu o Monza por 4-1, foi o Napoli, vencendo o Genoa por 2-0. Vi algumas sinopses ou resenhas sobre o jogo falando que a partir da entrada do De Bruyne é um ponto de vista factual. Não é mentira, né? Os 2 gols saem depois que ele entra, mas eu queria saber o impacto e a influência que ele teve e se o Allegri vai ter que mexer nesse tridente de meio campo aí para acomodar o De Bruyne ou se ainda dá para ele teimar um pouquinho mais. Talvez o Allegri pense mais de acordo com o contexto. Eu acho que para a questão ser fundamental, efetivamente, vai parecer birra, vai parecer encheção de saco, mas todo mundo que assiste o jogo do Napoli sabe a presença do Politano no time. Porque foi basicamente ele sair do time e a entrada do Vergara ali inicialmente como ponta direita que basicamente o jogo do Napoli melhorou, a presença ficou mais direta e, querendo ou não, a trinca de meio campo que deu o campeonato de 24-25, que foi Anguissa, Lobotka e McTominay, parece que não tem mais a mesma química junto. E até no primeiro tempo parecia time que ninguém se conhecia. Na prática, todos já estavam no elenco por ali, não tinha nenhuma novidade se você levar em conta que mesmo os 2 reforços, o Favasuli e o Badiashile, o Favasuli estava no banco, o Badiashile não tinha nem sido oficializado. Já começa por aí, mas ao mesmo tempo parecia um time sem química nenhuma, a exceção ali do Rafa Marim, volta de empréstimo e tudo mais, mas ainda assim era muito curioso. Ao mesmo tempo que ele defendia, ele tinha sérios problemas com a saída de bola, mas ainda assim era melhor que a saída de bola do Merê, que mais uma vez quase fez uma merezada ali e entregou um gol pro Colombo. Todo ano ele erra a saída de bola, mas insistem em achar que ele sabe sair jogando. Fantástico. Sobretudo, essas entradas do De Bruyne e do Vergara acabaram ganhando o jogo, colocando o Napoli um pouco mais para frente e tirando ainda mais as chances que o Genoa tinha de um jogo que parecia equilibrado, porque o Napoli parecia perdido com alguns jogadores. Justamente, a meu ponto, Rafa Marim, Spinazzola e Politano. A questão do jogo pelos lados tinha uma dificuldade enorme e pelo meio você tinha um ponto do McTominay praticamente se sobrecarregar fazendo a do Anguissa, a do Lobotka e a dele. Tinha esse ponto também porque você nota, por exemplo, que o Lobotka, a ver se será uma coisa da temporada ou se será uma coisa de agosto, mas ele tem uma dificuldade enorme de cobertura defensiva. Esse jogo com o Genoa estava às vezes o McTominay fazendo a cobertura dele de um lado, tem o Anguissa também ajudando na cobertura e para tentar fazer os buracos
buracos, porque ele na fase defensiva tem uma curiosidade. Ele não é um cara de dar bote. Talvez ele fosse um cara de interceptação, de melhor coisa aqui e ali. Se pegam ele de calça curta, ele não vai conseguir dar o bote. E tinha esse ponto. No caso do De Bruyne, é a ver como é que o Allegri vai utilizar. A Gazeta dello Sport de hoje, inclusive, tinha uma discussão assim, se ele vai ser um mezzala, se é um mezzala como foi mais ou menos o que ele atuou diante do Genoa, se ele vai ser um trequartista, assim, se dá algumas funções para ele jogar um pouquinho atrás do Højlund, que foi uma negação nessa partida, conseguiu ser pior que o Luka, conseguiu, que é uma façanha incrível, parabéns ao Højlund. O Luka até ajudou na embarcação em alguns nos lances dos gols e tudo mais, e tem toda essa questão de como vai ser o encaixe dele. O Vergara também é uma outra questão de encaixe dele numa trinca de meio campo é uma, encaixe dele, se você resolve jogar com 4, 5 no meio campo, pode ser outra. Esse mistério, essa tentativa do Allegri de fazer vários esquemas, tipos de trabalho, pode ser uma maneira de seguir. Perfeito, gostei que o parâmetro aí, a régua é o Luka, né? Quem vai pior Exatamente. que o Luka. E o mais engraçado é assim, o Luka, diferente, o Napoli tem 2 exúberi no momento, que até é bom pra gente dar um gancho pra 2 assuntos aqui. O Luka, que é o famoso ninguém quer, ou será que alguém vai estar na praça por aí? Porque tem uma Lazio em busca de centroavante, mas tá engatilhada com o Pinamonti, podemos falar já. E tem talvez uma Fiorentina para alguém para banco do Pellegrino, se o Kim sair. E o Noah Lang, que entrou nesse segundo tempo e é um cara tido como descartável, é um cara que pode interessar. A Atalanta, que precisa de um jogador de lado, o Sarri nesse início ficou com essa sensação, e o Bolonha, que de repente pode ser ferido pela própria Atalanta e já teve reflexos no jogo de hoje. Jonathan Rowe entrou no segundo tempo ali, por mais que tenha entrado até o que para mim entrou bem, foi vaiadíssimo no Renato Dallara, por conta dessa história da Atalanta por ele. É isso, o Rowe, ele é bom jogador, mas ele tem uma certa dificuldade de administrar sua própria carreira, né? Nelson, vamos Precisou do Rabiot dar umas porradas nele. Vamos passar muito rápido por um jogo que também aconteceu no sábado, porque assim, tem bastante jogo pra gente falar ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho de Udinese e Como. Eu não gostei muito, a gente viu que o Como investiu muito nas laterais, né, nessa janela, entre outros pontos, né, porque precisa contratar bastante mesmo, mas eu não gostei muito da estreia do Ian Couto, não, hein? Ele levou a pior ali em alguns jogos e não gostei pelo menos da primeira impressão, sei da capacidade do jogador, mas o Fábricas vai ter um pouquinho mais de trabalho na lateral. O gol foi em cima dele, né? O gol da Udinese foi em cima dele. Então, acho que tem uma questão defensiva aí pra ser resolvida. O Fábricas também deu uma inventada, né, nesse jogo aí. Inverteu o Baturina e o Jesus Rodrigues também. O Baturina jogando a vida inteira na esquerda e o Jesus Rodrigues jogando a vida inteira na direita, ele inverteu os dois. Aí chegou no meio do jogo e tirou os dois. Ah, claro, né? Você escalou errado, pô. O Fábricas às vezes tem algumas dessas, né? Ele terminou o jogo, ele nunca ganhou. Sabe o que é engraçado disso? A Gazeta também estava soltando nessa segunda-feira uma teoria de que essa história de você ficar movendo o Baturina pode ser uma forma para inserir o Mattia Liberali, que estavam cogitando assim, não, o Liberali entrou bem e tal, que tal colocar ele no time ali, tipo, na vaga do Dial ou do próprio Baturina? Dava essa ideia. Eu não sei até que ponto também se com o Liberali vai ser a mesma coisa do que com o Pio Espósito. Tem toda uma expectativa no Liberali. Eu acho também que tem um pouco a ver com isso, até porque o Como não vai, assim, a não ser que comecem a jogar mal, e aí sim ele vai lá e ganha sua vaga. Mas tendencialmente ele é um cara que vai entrar no segundo tempo ali, na função do Nico Paz ou em uma das pontas. Mas o Fábricas tem umas desculpinhas, né? Tem pouco tempo como treinador, mas já aprendeu a ter umas certas desculpas, assim, né? Também a fazer média, de certa forma. Pra encobrir os próprios erros, ele até faz média com os outros, né? Ele nunca ganhou em Udine, desde que chegou na Itália, e soltou que a Udinese é um time de Premier League, e poucos vão vencer lá e tudo mais. É só porque você não vence lá, significa que ninguém vai vencer lá. Tudo bem que o trabalho do Costa Runiaich tem sim méritos, com certeza. Não é verdade. A Udinese
Cremonese, por vezes, foi um time de Championship na Itália, que era pegando os restos Era do o Watford. Watford. Pois é, exatamente. E aí ele soltou essa pra poder, né, esconder. É uma coisa meio Antônio Conte, né? Acho que ele ficou pouco tempo trabalhando com o Antônio Conte, mas essa parte ele aprendeu muito bem. Sim, mas eu não acho que seja um motivo de alarmismo também, né? Talvez nem o caso do Ian Couto, o resultado, né, do Como. Como também ainda tá se mexendo, tem coisas pra fazer ainda, né? Pode ter o Moise Kean, que a gente já falou. Estão pensando em repatriar, né, o Diego Carlos aí também. Tem ali um canteiro ainda de obras, né? O Perrone não jogou muito bem. Outra coisa que o Fábregas fez foi poupar o da Cunha, né? O da Cunha começou no banco, deu espaço pro Luiz Milha, que foi bem, né? Gostei. Inclusive foi até eleito como o melhor em campo. Ah, eu já não sei, mas gostei. Não, é porque acertou muito passe, né? Na bola parada ele foi muito útil. A jogada do gol sai de bateu que ele bateu. Depois tem também outra jogada que quase dá em gol. Enfim, mas no final das contas o Como quase perde o jogo, né? Não perdeu, não perdeu porque... O Baiô, meu Deus do céu, que gol perdido absurdo. Se você não viu, geralmente o YouTube da Série A coloca os highlights do jogo lá, né? Então, assim, só procura, já tava reta final, faltando ali uns 10, 15 minutos pra acabar. Não, 2 minutos. Faltando 2 minutos pra acabar? 2 minutos. Era a pá de cal, né? Que gol perdido horroroso do Baiô. Falando em gol perdido, vamos partir pra Frosinone e Juventus, Caio. Mas antes eu vou só passar pela galera aqui, o Depré de Milão falando que a briga pela artilharia promete. Mas promete não, né? Se o Malen deixar, tem uma briga pela artilharia, aí ela promete. Mas assim, tem que perguntar pro Malen se ele vai querer uma briga. E o Alan Santos falando, sou novo por aqui. Anderson e Nelson têm time na Itália? Eu tenho time na Itália. Meu time na Itália é Flamengo, assim como em qualquer lugar. Mas eu sou simpático a Juventus. Já fui mais, hoje em dia, confesso Porra, que... de simpático, rapaz. Simpático. Eu não tosse. Não, então, mas é porque memória afetiva. Aí é que estão lembrando essas coisas. Memória. Tá. Mas assim, não é a Juventus that I used to know, né? Como diria a música lá. Nelson pode se pronunciar se tem time na Itália ou não. Ninguém sabe. Torço pra Inter. Tá, então. Um interista, um napolitano e um juventino de Araque. Só o juventino Mas de como Araque. é que vocês sabem que eu sou Napoli? Eu não disse nada. Você viu que o Alan Santos é novo aqui, ele só perguntou Anderson e Nelson. Acho Não, que... ninguém sabe o meu time. Nossa senhora, eu sou o que? Tipo a versão do paparazzo rubro-negro? Não, também não chega tanto. Caio, Frosinone e Juventus. Coisa que aconteceu muito na Juventus na temporada passada. Vou me restringir só à temporada passada, tá? Acontece há mais tempo, mas assim, o latente é a diferença de nível de um tempo para outro, né? E começa no primeiro jogo da temporada com um muito bom primeiro tempo. Gostei bastante do primeiro tempo do Juventus. É uma surpresa grata ao Douglas Luiz e a influência dele. Mas que segundo tempo mequetrefe da Juventus, hein? Dava para ter tomado um empatezinho. Sorte que o Frosinone para fazer gol também vai ser um negócio complicado essa temporada. Eu fico curioso também sobre o Frosinone. Em dado momento, eu achei que o ataque do Frosinone poderia ter ido melhor, poderia ter feito melhor. Eu achei que o Vicário teve uma estreia segura, apesar de sair com problemas físicos, aparentemente nada de grave. Né? Sim. Mas efetivamente o X da questão a essa altura é saber se o segundo tempo da Juventus foi assim por questões físicas de agosto ou se há algo a mais efetivamente a resolver. Porque se sentiu muito essa queda pela diferença de tempos, pela diferença de atuação, por exemplo, de nomes que foram bem, o Chico Conceição que foi bem, Bremer que foi bem. E, claro, também tem dois temas a resolver com a Juventus. Um é o Colomoni, que até o Spalletti deu uma alfinetada e tudo mais, e curiosamente... Não, foi um tapa, vai. Foi um baita do tapaço. Não, o Colomoni falou assim, Spalletti falou sobre o Colomoni, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa que o Nelson falou sobre ele no podcast passado. Foi mais ou menos parecido, até de contar o histórico dele nas duas últimas temporadas, a vivência do que foi o Colomani um pouquinho atrás na Juventus. E claro, a questão... mas eu não treino ele, né? Então, esse que é o ponto. Você está falando sobre isso, sei lá, com 5% de informação careca lá e de Sertaldo, ele vai ver tudo, cara. E o Will diz, embora ele tenha ido embaixo,
acha, vai ser uma enorme perda para ele essa suspeita de que logo de cara, 2 meses fora de um risco de fratura no pé. É muito cedo, logo de cara, e já é um problema enorme para a Juventus, porque a Juventus perde, assim, podemos cravar que a Juventus perde o seu melhor jogador logo na primeira rodada. Ponto. Primeiro, melhor jogador sem dúvida, em termos técnicos, mas eu fico embasbacado com a exuberância de Gleison Bremer, né? Como joga a bola, não é só porque fez o gol, não. Teve um momento que teve a queda física, que você falou, que a gente ainda precisa saber se a Juventus vai mal por causa do físico ou não. Só ele não caiu fisicamente. Você via todo mundo que realmente deu uma baixada, o Locatelli. O Lloyd Kelly não precisa de uma queda física para piorar, né? É todo. Mas assim, o Bremer realmente sobrando. Nelson, vamos para Torino e Milan. Torino e Milan, na minha opinião, teve o gol mais bonito da rodada, tá? Piadas, pra quem não viu ainda, que beleza. Tanto quanto sortudo, mas assim, golaço. Quem não viu, veja. Mas não adiantou porque o Milan venceu por 2-1. Queria que você falasse sobre a primeira impressão do Rubem Amorim. Como você já citou muito bem, é mais um jogo onde um garoto, digamos assim, teve um papel de destaque. Assim, eu não conheço muito do Cissé e tal, mas tô com o pé atrás porque o Rubem Amorim tá elogiando, assim, tá pesando a mão nos elogios, né? Ele tá botando o moleque embaixo do braço e tal. Por um lado eu gosto, né? Porque acho que um jogador que tá chegando agora precisa desse respaldo e tal. Mas calma, né, Rubem Amorim? Você tá falando como se o garoto fosse uma joia, valor inestimável. Eu ainda não sei se é, mas como o Caio acabou de falar, a gente fala com 5% de informação quem tá treinando. Talvez o Rubem Amorim tenha visto coisas no treino que tenham dado esse clique na cabeça dele, mas fale sobre tem Milan um e sobre ponto, peraí, até para ressaltar, eu queria até ver se tem alguma estatística da Opta, mas é legal que boa parte dos confrontos dos tops da rodada, dos maiores de camisa, torcida, etc., tenham tido gol de jogador da base. Teve gol do Pio no jogo da Inter, teve gol do Vergara no jogo do Napoli, teve gol do Cissé, que agora, saindo do Primavera do Milan, vai ter esse espaço. É muito Pizzilli boa hoje. notícia. Exatamente. Teve o Pizzilli também, bem lembrado. É muita gente de base jogando, e isso é um bom sinal. Se você for pensar, tem uma galerinha boa também que jogou como titular desses chamados tops. Eu dei a informação de 28 jogadores de 21 anos ou menos que começaram a rodada antes dos jogos de hoje. Fui atrás enquanto estavam falando. Adiciona mais 4 aí. Então tivemos um total de 32 jogadores de 21 anos ou menos no titulares, tá? Muitos outros entraram. Mas Milan, Nelson. Acho que a questão do Cissé, o Milan já tinha vislumbrado, né, o futebol do Cissé desde a temporada passada, né? Porque ele é um jogador que começou ali, né? Pra começar mesmo, ele começou num time chamado Giorgione, né? É isso mesmo, se você fosse traduzir aí, é o Jorjão. E é o time que foi um time aí, pra quem conhece o futebol italiano há mais tempo, é um time em que o Francesco Guidolin, né, iniciou sua carreira como treinador. Ele tem, os filhos dele ainda atuam ali em escolinhas ali ligadas ao clube. Então tem uma produção de base interessante ali. Ele foi visto pelo Verona bem cedo e fez esse percurso de base no Verona, né? Não foi aproveitado pelo Verona, chegou a fazer 4 partidas pelo time adulto, né, do Verona, foi emprestado ao Catanzaro na última Série B. Fez uma primeira metade de Série B muito boa. Só que aí ele tem uma lesão muscular muito forte, né? E não joga mais. Ele, na primeira, até a 23ª rodada da última Série B, ele fez 6 gols. Então ele já teve uma rodagem boa ali e o Milan viu e já contratou ele no meio da temporada. Então ele foi contratado, foi mantido no Catanzaro, embora não tenha conseguido, né, jogar, porque machucou logo na sequência. Mas imaginava muito, né, que ele iria ser emprestado de novo. E não é o que tá acontecendo. Ele jogou na função do Rafael Leão, tá? Então, como o Rafael provavelmente não vai ficar, né? Inclusive apareceu uma história hoje, né? No fim da tarde de hoje, início já noite mais profunda lá na Itália. Uma história de Aston Villa aí, interessado. Aston Villa também tá pra pica, né? Porra, todo mundo nesse mercado parece que foi ventilado no Aston Villa. E o Aston Villa... O Aston Villa tem dinheiro, né? No fim das contas, eles têm dinheiro, vão jogar Champions, talvez o momento pro salto seja isso. Lembrando que Douglas Luiz, que jogou ontem pela Juventus, também atuou por lá. O Malen também, né? Então, o Aston Villa tá com uma ligação grande com o futebol italiano ultimamente, ou contratando ou vendendo, né? E... enfim, aí a gente...
Cissé, ele fez esse primeiro bom jogo, claro, obviamente, a gente via algumas tomadas de decisões erradas e tudo mais. Um jovem, ele vai acabar errando, ele não é um cara pronto, ele tem 19 anos, vai fazer 20 agora em outubro, o Cissé. Então é um jogador já de seleção de base da Itália, e acho que vai acabar sendo utilizado, né? Aí você vê o Catanzaro da última temporada, né, na Série B, o Cissé, que tá no Milan agora, e o Liberali saiu do Milan. Então, dois jovens ali, trabalhados pelo Alberto Aquilani, né, que é o técnico do Sassuolo, vai continuar ali Sassuolo também potencializando jovens e, enfim, eu acho que tem potencial. Acho que o Rafael Leão vai acabar saindo, não sei se pro Aston Villa, mas acho que não vai permanecer. O Milan tem questões para resolver nessa última semana de mercado. Tem o Nkunku, que provavelmente está voltando pro Leipzig. Tem o Tomori, o Fofana e tem algum outro que me fugiu agora. E tá todos esses, incluindo o Tomori, o Fofana e o Nkunku que eu falei, tem um outro, eu esqueci agora qual é. O Jimenez. Todos esses jogadores não atribuíram um número de camisa pra eles nessa temporada. Então, já estão, de fato, assim, o Milan disse, não vai ficar, vai tá fora do projeto mesmo. Vai que a porta tá aberta, né? Já foram conduzidos. A essa altura já estão de vassoura na porta, não tem lista, o coisa Nkunku e tal. Não foi oficial ainda, mas já é bem quase certo, né? Que vai voltar pro Leipzig mesmo, e os outros três a gente não sabe ainda. Agora, essa questão o Jimenez falava-se muito no Porto, né? Mas tá falando há tanto tempo que agora eu já não tô mais acreditando, né? Porque, mas uma semana as coisas andam muito rápido. Andam até de qualquer jeito. Eu acho que é isso. Já que a gente tá falando de atacante, eu acho que o Milan vai acabar trazendo mais alguém. A Juventus, eu acho que com essa questão do Yildiz e a declaração do Spalletti vai se mexer de novo. E lembrando que ainda tem que mandar o Jonathan David embora. Tá lá ainda. Mais alguns, né? O Salles também vai ficar bem surpreso se ele ficar. Não, ele é outro que não tem número de camisa também. Nico Gonzalez, ao que tudo indica, o Atlético de Madrid vivia querendo pichinchar por ele. Só que nessa pichincha não rolou. Mas agora o momento é esse, né? Chegou ali no fim, a Juventus não vai querer ficar com ele lá. Mas essa lesão do Yildiz, a gente precisa ver se vai ter um efeito dominó nisso aí, né? E você falou do Catanzaro aí, temporada passada, tem um Favazuli também, né? Que foi pro Napoli. Exatamente. Então não sobrou nada para o nosso Betinha Catanzaro, né? Para essa temporada. Caio, vamos falar de Atalanta e Sassuolo, porque um dos nossos hot takes aqui, inclusive do Nelson, foi da descrença que o Sarri consiga se encaixar no elenco que não foi montado por ele. Teve coisa boa, teve coisa ruim. A estreia contra o Sassuolo. Teve algo que já não foi nem contra o Sassuolo, mas o Gaetano, que a gente já tinha tido uma primeira impressão. Agora eu esqueci quem a Atalanta enfrentou na conferência, mas enfim, no jogo. Apoel Tel Aviv. Obrigado. Exatamente. E o Gaetano já tinha deixado boas impressões. Aí da Atalanta que resolva... Não. Apoel Tel Aviv joga em campo neutro, vai jogar acho que na Polônia. Se eles conseguirem essa façanha de ter a faca e o queijo, jogar o queijo pela janela, enfiar a faca no meio fazendo um harakiri, sei lá o que vai... Não, harakiri é o ritual com o mas assim, eles fizeram esse sepulcro. Então, mas fale sobre a Atalanta e Sassuolo. Eu achei que dava pra Atalanta ter... É difícil falar em merecimento, assim, mas a Atalanta não merecia ter vencido esse jogo, não, né? O gol sai de uma tentativa de lançamento, segundo gol, né, do Carnesec, que aí o zagueiro não consegue cortar, o Raspadori faz lá o gol. Mas assim, o Sassuolo teve algumas chances, o Carnesec salvou em algumas, o Llorente perdeu chances importantes também. Eu fiquei com a impressão boa. O trabalho do Sassuolo, a gente usou isso pra falar da Fiorentina, vai ser muito parecido, né, em termos de se adequar a um novo treinador, o Aquilani, a muitas peças, né. Também correu uma barbaridade, mas não é dos jogadores mais inteligentes. Mas queria que você falasse desse Atalanta Sassuolo aí, das perspectivas, assim, que a gente pode tirar desse primeiro jogo aí pro resto da temporada. Talvez, de perspectiva inicial, seja uma ideia de um Gaetano mais participativo na fase ofensiva do que ele já vem se tornando desde o Cagliari. Pode ser um sinal positivo nesse quesito. Haver a questão da parte física, que esse tipo de encaixe vai ser decisivo para saber se a Atalanta do Sarri vai funcionar ou não. Encaixe tático, talvez esse primeiro momento, quem sofreu, ironicamente, foi alguém da zaga e não exatamente das laterais. Quem eu achei até o Zappacosta e o Bernasconi um pouco mais seguros que o Kossonu. Então acho que é isso. Cara, desculpa, mas Kossonu e Scalvini, assim, é uma zaga muito técnica, mas pô, tem que ter muita coragem, mano, pra botar isso, porque nenhum dos dois querendo ou não, talvez o X da questão a isso,
O Scalvini talvez se espera que seja esse zagueiro. A questão é física. Ele mesmo foi para esse jogo como dúvida. É esse o ponto. E a Atalanta ainda tem uma galera ali para entrar. Vale lembrar que esse jogo foi sem o De Ketelaere, que estava machucado. Já é um ponto a se resolver bem. Já sem o De Ketelaere na maior parte do tempo. Ele entra no segundo tempo, vale dizer. Mas assim, se você vê que tem muita gente para entrar, muita gente para encaixar, e efetivamente o De Ketelaere, por exemplo, é um cara que dificilmente vai estar fora desse time. Teoricamente, a gente imagina talvez De Ketelaere, Kristovic e o Raspadori. O Raspadori é um grande mistério, que efetivamente, talvez quem melhor entendeu a função foi lá atrás o De Zerbi, pelo Sassuolo, quando ele jogava ali de ponta esquerda, ou o Conte, quando achou uma solução durante a campanha de 24-25, ele fazia uma dupla com o Lukaku. Só que Maurício Sarri não joga com duplas de ataque, joga com aqueles sistemas de 3-5-2 ou variações que o Conte fazia. Como é que ele vai encaixar? Vai ser como ponta direita? Vão botar na esquerda? Vão, sei lá, botar ele de falso 9, que é uma posição que ele já declarou que não gosta muito? Esse é um ponto também decisivo para esse encaixe. Mas por um primeiro momento, eu achei a Atalanta até melhor do que se esperava. Pro Sassuolo, talvez, é a ver também com galera que vai chegar. A galera que pode chegar, tem reforço podendo vir do Verona por aí, é decisivo. Aliás, sobre o Verona, até para não dizer que não falamos, tudo mais, da turma da B, essa primeira rodada da B, além de ter sido fogo, foi fantástica por um detalhe. Pela primeira vez na história, todos os 3 que acabaram de cair da Série A perderam na estreia. Gostei desses números aí. E não apareceu um déjà vu, né? Na temporada passada. O time não consegue botar a bola na casinha. Não vamos falar hoje, rapaziada, de Venezia e Lecce, Parma e Cagliari por uma questão de tempo, mas ainda temos alguns poucos minutos para falar de Bolonha e Lazio, então, para a gente quase fechar em todos os jogos da rodada. Nelson, queria que você falasse um pouquinho de Bolonha e Lazio e também sobre o Fratesi, não só porque ele fez o gol, mas, cara, eu vi, assim, eu não vi o jogo, né, mas vi algum que tava trabalhando e olhando de relance. Fratesi com um mental, um emocional, assim, que chamou muita atenção, né, o cara com sangue no olho, assim, tanto é que a comemoração do gol e no apito final, assim, pô, parece que ele tava descarregando alguma coisa, né? Ele saiu do banco, né? Entrou no segundo tempo, mudou o jogo, né? Fez o gol, entrou bem também, né? Deu um dinamismo ali ao time da Lazio. Já tava jogando melhor do que o Bolonha, entrou em campo melhor, já desde o início mandando no jogo e tudo mais. Até salvou uma bola em cima da linha, né? Então teve uma participação muito importante, né? Ser titular, né? Começou no banco apenas porque ainda tá aí no início de trabalho. Mas a Lazio me surpreendeu positivamente, porque, na verdade, o Bolonha me surpreendeu negativamente. Eu acho que o Bolonha fez uma partida muito ruim. O Domenico Tedesco já também não me chamou muita atenção, tipo, de atuação dele como treinador. Assim que a Lazio fez o gol, ele trocou 3 de uma vez. Ele sacou o Orsolini, o Piccoli, e não me recordo agora quem foi o outro que ele sacou. Mas ele fez 3 substituições de uma vez. O time em nenhum momento respondeu ao que ele estava fazendo, né? O outro que ele tirou foi o Cambiag. Aí entrou com o Jonathan Rowe. O Dovik conseguiu ir pior do que o Piccoli. O Piccoli só estava um pouco sumido do jogo, né, sem fazer nada. O Dovbyk conseguiu ser tétrico. Teve um lance ridículo no final do jogo que a bola veio no pé dele. Ele não conseguiu sequer concluir pro gol. Ele foi dominar, a bola não conseguiu dominar. O troféu Micho da rodada. Pois é, e pro Bernardeschi também, né? Mas enfim, algo que não me agradou fazer isso. Pô, se precisava tomar o gol pra fazer 3 alterações de uma vez só, acho que isso não... Eu acho que ele ainda não entendeu bem ainda o elenco que ele tem em mãos. Não teve uma boa atuação. Sem circulação de bola. Só levou perigo ao Mandas em bola parada, né? O Bernardeschi cobrando a falta, que já no final do jogo também. Não gostei do Bolonha, não. Acho que a torcida teria motivos aí pra ficar um pouco mais preocupada pelo nível de atuação muito baixo do time, principalmente se a gente considerar, né, os 2 anos anteriores com o Vincenzo italiano, que foram de estabilidade, antes com o Thiago Motta também de estabilidade, até mesmo com o Mihailovic, também um time que não se apresentava dessa forma. Achei um time muito sem encaixe, assim. Acho que ele tentou jogadores que também não corresponderam, o El Azuzzi, que não contava com o apreço do italiano, né, até por isso foi emprestado, jogador que vinha já da época do Thiago Motta, né, mostrou bons momentos com o Motta, mas o italiano nunca gostou, ele
foi emprestado 2 vezes, jogou, falhou no gol do Fratesi, né? Porque não acompanhou o Fratesi. Então, acho que o Bolonha deixou muitas dúvidas, deve ir ao mercado, principalmente ofensivamente, me assustou muito. Se o nível do Dovbyk for esse, ter o Piccolo de reserva vão sofrer muito com a venda do Castro, porque, sinceramente, eu não acho que o nível do Dovbyk vai ser sempre esse, mas tá alguma questão ali, provavelmente é de motivação mesmo que tá pegando, porque o cara não pode ser artilheiro de La Liga, chegar na Série A e simplesmente o futebol desaparecer. Espiritual a questão. A gente fecha em quase todos os jogos aqui da rodada. Se vocês quiserem, ainda vou dar um tempinho para fazer um comentário final e aí vocês podem falar. Se vocês quiserem desses 2 jogos que a gente não abordou, Parma e Cagliari, Venezia e Lecce, mas assim, pique. Começando com você, Caio, destaque final. Eu vou deixar Parma e Cagliari pro meu querido Nelson e eu vou, como falamos de quase toda a rodada, até das polêmicas lá atrás de arbitragem, eu vou citar Venezia e Lecce pelo que eu achei de positivo. Além, talvez, uma das vitórias o Lecce que fazer pra 2 mim... gols no jogo, né? Que é uma raridade. Exato! Não, na verdade, só o do Lecce ter feito 2 gols no jogo a essa altura já é um bom digno negócio. de nota, né? É muito pela qualidade do Gorter nessa partida, estreando na Série A ver será o que nosso querido Giuseppe Pastore. Se você tem Facebook ou Instagram, já que ele largou o Twitter, procure Giuseppe Pastore, sabe falar italiano, qualquer coisa, veja, porque é o homem mais maluco de estatísticas. E assim, esses dias ele contou uma sobre jogadores que só fizeram um gol na primeira rodada em toda a carreira de Série A, o troféu Dairon Livramento, cabo-verdiano do Verona pouco tempo atrás. E será que o Gorter vai estar nisso? Torcer para que não. Mas tem um nome que eu acho que me intriga desde o começo do mercado, que é o Thiago Gabriel. Zagueiro português de muita qualidade, entrou no segundo tempo, estava meio fora do time por conta dessa coisa do vai e não vai, o Leite quer 30 milhões por ele, falaram dele no Napoli, na Roma e em outros, a ver se ele fica. E é um nome muito importante para o time salentino ter. E o Leite teve para mim uma das vitórias que, digamos assim, mais me surpreenderam dessa rodada, junto com a da Lazio, que também achei um desempenho interessante e nada como um torcedor dentro da equipe, já que o Fratesi é torcedor laziale, filtraram o Facebook dele lá com da Gelase e o caramba, com foto com o close, pode ser algo positivo. Agora o Venezia, coloque a bola na casinha, por favor, e que valha, acima de tudo. Nelson, consideração final, se quiser falar de Parma e Cagliari, se não quiser, a Ana Lúcia Oliveira deixou uma pergunta aqui no Apagar das Luzes, perguntando por que a Inter de Milão não tem o próprio estádio e divide com o Milan. Ótima noite a todos. Ótima noite para você também, Ana Lúcia. Então, se você puder responder, Ana Lúcia, ou se você prefere falar de Parma e Cagliari também, é com você. Vou responder e falar do jogo rapidamente. Resumidamente, não tem um estádio próprio, porque quase nenhum time italiano tem estádio próprio. É muito burocrático e caro para fazer. No final das contas, em Milão, é ainda mais burocrático que é uma metrópole, né? Então, tem poucas áreas, questões fundiárias também envolvem, e ninguém quer sair de Milão apesar disso ter entrado em pauta há tempo atrás, mas ninguém de fato quer sair de Milão e construir uma cidade ali da região metropolitana, e acaba sendo mais barato dividir, né, os custos entre os 2 clubes, porque no final das contas cada um joga lá uma vez só por semana, né, então, pelo campeonato, né, no caso. Então acaba que dentro de uma perspectiva de que os clubes italianos não têm muito dinheiro para gastar, fica mais em conta se você tem alguém para bancar. Em Roma não tá sendo assim, mas em Roma são situações diversas, né, até porque Roma e Lazio têm uma rivalidade muito mais pesada do que Inter e Milan. Mas sobre Parma e Cagliari, surpresa o fato do jogo ter sido 1-0. Talvez a surpresa tenha sido alguém ter feito um gol, porque são 2 times que vão sofrer defensivamente, né, como a gente falou até na última edição. Falta atacante, né, gente para fazer gol. O Parma, mais especificamente, ainda vai precisar mexer um pouquinho mais até do que o Cagliari, eu acho, se quiser repetir um campeonato parecido com o da temporada passada, que correu poucos riscos de rebaixamento, né. Porque nesse jogo já senti um pouco de falta do Suzuki, do Tircati e também do Pellegrino. Acho que a situação mais difícil é a do Pellegrino e acho que é a do Tircati também, porque eu acho que no gol, o Corvi já tinha jogado grande parte da última temporada, né? Porque o Suzuki ficou muito tempo lesionado.
E ele não vai ser o titular, né? Eu acredito que o titular vai ser o Dafara, que é jogador da seleção sub-21 italiana, né? E tava no Avelino, jogador da Juventus, né? Foi comprado pelo Parma. Eu acho que ele chega pra ser titular, mais uma aposta aí do Parma. Mas enfim, é bom pro Cagliari, que venceu aí um confronto direto e pode fazer o que aconteceu pode ter um mesmo destino que teve na temporada passada, né? Começou o campeonato muito bem, fez uma gordurinha, mesmo a queda de rendimento que teve, acabou não influenciando. Só que na próxima rodada o Cagliari tem a Inter, né? Então aí já complica um pouco mais. Mas eu diria que esses 3 pontos pode apostar que vão ser muito importantes no final da temporada. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu e nos assistiu até aqui. Como todo mundo disse aqui nos comentários, uma grande primeira rodada, agitada, muita coisa interessante, mercado aberto ainda, então assim, vai ter muita coisa pra gente falar. E nos vemos e nos ouvimos daqui a uma semana. Já vamos falar, acho que com um pouquinho mais de certeza de algumas coisas que a gente falou hoje, né? Hoje ainda muito ali no calor da primeira rodada, mas já teremos aí um pouquinho mais de certeza e cenários um pouco mais concretos. Esperamos que vocês estejam conosco mais uma vez quando a gente fizer esse novo programa, beleza? Vederci e tchau!